Agora eu vou te ensinar nessa aula como que você vai fazer para preencher e definir as suas metas por ordem de prioridade. E já te dizendo isso, eu quero que você tenha em mente que a sua meta principal deve ser a sua reserva de emergência. A sua planilha de metas financeiras, ela se encontra na sua planilha de orçamento, na quarta aba onde está escrito metas. Então, nela que você vai preencher as suas metas e vai definir quais são as prioridades, quais são as metas mais importantes que você deve começar a buscar alcançar. Então, nós vamos começar aqui pela principal meta financeira, que deve ser a sua reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? A reserva de emergência é um valor que você deve ter investido, né? Eu não vou dizer guardado, eu vou dizer investido, uma liquidez diária, né? Investimento de liquidez diária, que você possa pegar para que você possa aí dar conta de algum imprevisto financeiro. A gente sabe que imprevistos acontecem, então a reserva de emergência tem que ser um valor que tem que estar aplicado no investimento de liquidez imediata, tá? Liquidez diária. Então, nós vamos começar por ela. A sua reserva de emergência. Então, você vai colocar aqui, reserva de emergência, emergência. E qual que é o objetivo de uma reserva de emergência? De trazer segurança. Então você também vai colocar aqui segurança, porque através da reserva você fica com mais segurança para poder fazer outras metas e também pensar em metas de longo prazo, né? Você pode dar conta de qualquer imprevisto que acontecer e também ficar livre aí para poder buscar outros investimentos com outras metas de mais prazo ou de maior, né, valor. E aí, você precisa agora aqui preencher qual é o valor da sua reserva de emergência. Como é que você identifica esse valor? Você vai na sua planilha de orçamento e vai definir lá, somando os seus gastos essenciais mais os seus gastos de estilo de vida, e o valor somatório desses dois, ele representa um mês de custo de vida total. Tá? Esse é o seu custo de vida total. Então, um mês de reserva de emergência é o valor do custo de vida total. Então, aqui, ó, na planilha, você tem aqui as despesas que são essenciais, tem o valor total delas. Você vai somar com o valor total das despesas de estilo de vida e vai determinar um mês de reserva de emergência. Porém, a reserva de emergência, o mais indicado, o ideal, é que você tenha pelo menos 6 vezes esse valor. Então, vamos pensar aqui, vamos supor que o valor de custo total ali dos seus gastos é de R$ 3.000. Vou pegar esse como exemplo. Então, o que que você vai fazer? Você vai colocar aqui R$ 3.000 vezes 6. E aí você vai ter um valor de R$ 18.000. Então, R$ 18.000 é a sua meta para atingir a sua reserva de emergência. Tudo bem? Então, vamos supor que você queira atingir essa reserva aqui em 2 anos. E aqui, 2 anos, você vai descrever aqui o tempo. E 2 anos você sabe que é uma meta de curto prazo, de acordo com os nossos, é, com a nossa descrição aqui. Então, você tem aqui uma meta quase completa. Agora falta a ação. E como que você vai definir qual que é a ação que você vai fazer aqui para poder chegar nesse valor? Lá no seu orçamento, na aba de saldo, aqui no final, você tem aqui um potencial de sobra, tá? E esse potencial de sobra significa o valor que sobra depois que você arca com todos os seus custos financeiros de acordo com o dinheiro que você recebe. Então você vai ver lá no seu potencial de sobra quanto que sobra e vai fazer aquela divisão que eu te ensinei. 50% para uma meta de curto prazo, 30% para a segunda meta e 20% para a terceira meta, tá? Então, aqui vamos supor que você tem um potencial de sobra de R$ 1.000. Então, de acordo com esse valor, você vai. Qual é a ação? Você vai investir R$ 500, que é 50%, todos os meses, tá? Então, aqui você já tem a primeira meta montada, estruturada para que você tenha ela sobre o seu radar. E aí, vamos pensar numa segunda meta. Vamos supor que você queira fazer uma viagem, tá? E aí, tente ser específico. Pense aí. Se você fosse viajar agora, você iria para onde? Vamos supor que você iria para Ouro Preto, Minas Gerais. Quanto mais específico for, melhor. Então, você vai colocar aqui, viagem, Ouro, Ouro Preto. E qual é o motivo dessa viagem? Ah, é um sonho que eu quero realizar. É um sonho. E aí, qual é o valor dessa viagem? Aqui você tem que estar atento que você vai ter que fazer um levantamento. Quanto que você vai, quantos dias você vai ficar lá? Quanto que custa a hospedagem?
qual é o valor da alimentação que você vai gastar, quanto em média você acha que você vai gastar. Então, você pode interromper agora esse preenchimento, fazer um levantamento, ou então você pode ter uma noção aproximada de um valor. Mas vamos supor que você gaste aqui nessa viagem R$ 5.000, em média. Depois você pode corrigir. E você quer fazer essa viagem em 11 meses. Vamos supor que você quer fazer em 11 meses. E aí, você sabe que 11 meses é um momento de curto prazo também. Então, você já tem aqui quase definido. E aí, você vai agora, pensando naquele potencial de sobra que você tem, de R$ 1.000, você agora vai colocar aqui os 30%. Então, qual que é a ação? Investir R$ 300 todos os meses, até você atingir a meta. E aí, vamos supor que aqui você já tem duas metas estabelecidas. E vamos pensar numa meta de longo prazo. Vamos pensar na aposentadoria. Vamos supor que você quer aposentadoria e o seu motivo para a aposentadoria seja qualidade de vida. Então, qual seria um valor de aposentadoria? Vamos supor que você tem estipulado um valor de R$ 500.000. E aí, a sua meta é atingir esse valor em 20 anos. Então, é uma meta de longo prazo. E aí, pensando nos R$ 1.000 que você tem ali de potencial de sobra, os 20% agora você vai destinar para a sua meta de longo prazo. Então, qual que é a sua ação? Investir R$ 200 todos os meses. E aqui você tem 3 metas, como a gente falou, que é interessante você sempre focar em 3 metas. Então, na medida que você for atingindo uma meta, você vai direcionando o valor que você estava colocando nessa meta nas metas seguintes e vai criando outras metas aqui, dando prioridade para as que são mais importantes, tá? Mas essa é a forma que você vai definir as suas metas. Você pode fazer o quê? Você pode pegar essas metas aqui e transferir essas metas lá para o seu orçamento. E aí, lá no seu orçamento, você já tem uma noção, de acordo com o seu potencial de sobra, que eu fiz uma simulação, já estava aqui, para que você possa colocar mês a mês aqui quanto que você vai destinar para cada meta. E aí, quais são as metas que você está atingindo nesse momento? Na medida que elas forem sendo atingidas, você vai trocando e refazendo aqui os cálculos e as metas que você tem. Tudo bem? Então, nessa aula aqui, eu queria te ensinar isso, para você aprender a definir as suas metas financeiras. Então, é assim que você define as suas metas, preenche a sua planilha e consegue atingir as suas metas de acordo com o método que eu te ensinei, o método SMART, trazendo ele para cá fica com mais clareza. Agora é sua vez de colocar em prática. Define aí, faz uma lista de quais são as metas que você tem, quais são as prioridades, e a partir daí você vem para cá, vai preenchendo, buscando valor e colocando aqui as ações, porque lembra, as ações que vão fazer vocês alcançar suas metas. Disciplina, foco e movimento, tá? Então, agora é sua vez de preencher as suas metas financeiras.